eu sou a psicóloga Tamires Alencar e para abrir as lives de 2022 aqui no canal do YouTube, eu trouxe uma convidada muito especial, a minha amiga Luana Campos Viana, diretora da MV Brinque Kids e também psicóloga. Ela irá falar sobre os recursos pedagógicos utilizados na avaliação psicológica infantil. Seja bem-vinda, Luana. Obrigada, Tamires. Boa noite, gente. É um prazer estar aqui. Agradeço demais, Tamires, o convite, apresentar um pouquinho do que a gente vem desenvolvendo, do que a avaliação psicológica traz através dos recursos terapêuticos, tá? Então, como vocês sabem, a avaliação psicológica infantil, ela vai desde bebês até a idade de 12 anos. Então, nós podemos avaliar a criança, seja o pré-escolar ou escolar, já desde pequenininho, ou seja, uma avaliação funcional, ou mesmo uma avaliação baseada em testes psicológicos e neuropsicológicos. Os recursos pedagógicos nós utilizamos geralmente na primeira sessão com a criança. Além de criar o vínculo com esse paciente, nós também estamos avaliando as habilidades, as dificuldades e a forma do brincar, que nos diz muitas coisas. Não é verdade, Luana? É verdade. Como o Tamires falou, esse processo inicial na avaliação psicológica tem um significado importante, que é justamente essa interação com o pequeno. A criança ela precisa se sentir muito à vontade. O profissional ali, não só em terapia como na avaliação. A criança precisa estar no meio onde ela possa ficar mais tranquila, se sentir próxima, porque muitos trazem aquela visão, eu vou pro doutor, será que vai ter injeção, será que vai... Então a criança ela pode desenvolver vários pensamentos, várias imaginação. E quando chega e se depara no brincar, então se torna bem lúdico mesmo, bem tranquilo. Então, da mesma forma que é o processo psicoterápico, de forma lúdica, a avaliação psicológica para observar atenção, memória, raciocínio, agilidade, precisa sim que o profissional que esteja avaliando possa também deixar a criança à vontade. E como ela mesma falou, os brinquedos fazem parte desse ambiente lúdico. Na psicoterapia, o profissional consegue estimular através do brincar. Na avaliação, nós estamos investigando. Então, essa interação com a criança também permite avaliar a socialização dela, as capacidades de aprendizagem, o meio que ela está inserida, se no contexto familiar ela é estimulada ou não, e as questões pedagógicas, que são os recursos pedagógicos que hoje nós iremos abordar. Então, nós temos aqui vários instrumentos de diversas faixas etárias, desde bebês, ou seja, de 1 ano, 2 anos de idade, até crianças maiores. E a Luana irá apresentar para a gente alguns jogos que poderão ser úteis na avaliação psicológica, bem como também para os pais estarem adquirindo esse material e utilizando como estimulação em casa. Ou seja, diante de uma pandemia, por exemplo, nós precisamos permanecer dando continuidade aos tratamentos. E nem sempre nós temos atendimentos presenciais. Então, os pais, ao adquirir esse material, eles também podem estar utilizando em casa para estar estimulando, avaliando o seu filho, brincando, interagindo com ele de uma forma mais saudável. Perfeito, é isso mesmo, acho lindo quando o pai realmente compra um brinquedo educativo. Não que outros brinquedos não tenham sentido, uma boneca tem sentido, uma bola tem sentido, carrinho tem sentido, são todos importantes. Mas quando eu vou dando preferência, brinquedos que possam estimular, que possam fazer com que a minha criança, meu filho, meu paciente, possa desenvolver mais algumas habilidades, isso ajuda muito, muito mesmo, Então, vou já apresentar a vocês cada brinquedo, Muitos trazem onde vai se desenvolver melhor a atenção, a memória, o raciocínio lógico, a coordenação motora,
né? Isso é muito bom. Eu até faço uma comparação. A boneca ela é ótima, a criança brinca, interage e desenvolve a imaginação. Já o brinquedo, ela vai estar utilizando muito a questão do pensar, coordenação motora, e isso traz um aprimoramento para o desenvolvimento dela, tá? Então, acabam estimulando, né, incentivando bem melhor, tá bom? Então, cada brinquedo educativo, ele é estudado, né, eles são desenvolvidos, certo? Para melhor educar o ensino-aprendizagem de cada bebê, de cada criança, tá certo? E ainda facilitando o processo da alfabetização, que há alguns recursos que nós temos, como os conhecimentos numéricos, das letras do alfabeto, das cores, as formas geométricas, que a Luana vai apresentar para nós agora. Sim, isso mesmo. Vamos lá? A gente deu uma distribuída aqui atrás, né? Não sei se vocês estão vendo no painel. E desenvolvemos alguns brinquedos a partir de 6 meses, né? Acima de 7 anos, tá? Então, vou começar logo pelos pequenininhos, certo? Ok, nós temos esse daqui. Isso, tá? E esse daqui. Deixa eu só pegar esse aqui. Tá, então, apresentar para vocês o estilo, né? Na madeira, certo? Com pinos. A criança vai aprender o quê? A partir de 6 meses, a mamãe pode estar adquirindo. O que é que muito acontece, Tamires? Que eu vou já apresentar aqui para vocês, quando na caixa vem a partir de 24 meses, a partir de 2 anos, beleza. Mamãe, eu posso comprar a partir de 1 ano e meio? Deve, tá? A partir de 24 meses, quando cada brinquedo vem falando, é a questão do raciocínio da criança vai estar melhor desenvolvendo, com mais habilidade. Mas muitos pais chegam e me perguntam, né? Posso adquirir antes? Pode. É claro que você vai observar que vai ter brinquedo que vai ter peças pequenas. Aí esses realmente precisa de muito cuidado, né? Esse brinquedo geralmente é desenvolvido, o quebra-cabeça, a partir de 8 meses a 1 ano. Posso a partir de 6? Posso sim, porque eu vou estar colocando, mostrando para a criança e ela vai tentar encaixar. E já vai fazer o reconhecimento de quê? Das imagens do leão, do elefante, do gorila, da zebra, girafa e jacaré. Sem falar que o processo de coordenação motora, de encaixe, vai facilitar. Ah, mas com 6 meses ele não vai conseguir. Realmente ele não consegue. O que cabe a gente enquanto pais, enquanto terapeutas, é justamente levar a mãozinha do pequeno e tentar encaixar. Porque isso já é um estímulo para a criança. Ó, aí temos esse daqui, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês, certo? Não sei se vocês estão vendo, que ele é um quebra-cabeça de mamãe e filho. Então, os pequenos vão fazer reconhecimento da imagem do animalzinho, certo? Deixa eu colocar aqui para mostrar para vocês. O material é um material maravilhoso, esse material da Barberry, super conhecido. Olha, são peças assim, onde a criança vai encaixar e o filhotezinho, certo? Então, a partir de 2 anos, a criança já pode estar desenvolvendo, né, fazendo reconhecimento, tá? Tanto dos animais, cores, coordenação motora, atenção, trabalha bem a atenção, porque eu preciso ter atenção para desenvolver esse trabalho, né? E memória também, e raciocínio, porque eu preciso raciocinar que essa parte vai entrar. Olha. Então, a criança ajuda, estimula muito esse processo, tá certo? Então, é um brinquedo maravilhoso, esses animais e filhote, tá? Ó, vem 4, certo? O leãozinho, a raposa e o elefante, tá? Vou mostrar o outro. Esse é o labirinto do campo, certo? Gente, esse brinquedo ajuda muito, tanto os terapeutas ocupacionais, como também
fonoaudiólogos, nós psicólogos, porque vai justamente tentar trabalhar a estratégia para onde o gatinho vai, a casa do coelhinho, do cachorrinho, e ajudar a criança a ir verbalizando, né? Esse é a partir de 1 ano, certo? Então, 1 ano você já pode estar adquirindo esse maravilhoso brinquedo que vai auxiliar bastante no processo do entendimento, certo? Tá? Posso, mamãe, comprar antes? Pode, deve, certo? E depois também, né? Também, Crianças com atraso em desenvolvimento é uma ótima opção para estar estimulando em casa. Muito. Então, assim, a partir de 12 meses, mas eu também uso com 2 anos, uso com 3, a criança vai estar interagindo e desenvolvendo o processo de relação, de raciocínio, de entendimento. Tá? Então, Labirinto do Campo é um querido da Laberbi, maravilhoso, tá? E temos esse daqui, que é o Bambambam, que é a torre de encaixe. Torre de encaixe, eu acredito que vocês já tenham visto, né? Podem observar aqui que eles tiram as pecinhas, vai trabalhar a questão da forma geométrica, cores, tá certo? Desenhos, as figuras representadas. Então, há vários estímulos nesse brinquedo, certo? Então, assim, ajudam bastante na percepção, na coordenação motora, na atenção, no processo de memorização também, tá? Então, eles são todos feitos de madeira, tá? Ajudam bastante na imaginação e no raciocínio lógico. Esse outro também é um maravilhoso, olha, gente. Ele vira tipo um porta-retrato. A gente olha assim, ele já é perfeito por si. Muitos perguntam, esse daqui é para brincar? É para brincar também. Porque, olha, ele sai toda essa partezinha dos animais, tá? Trabalha o empareamento. Abaixo de cada pecinha vai estar o desenho da girafa. Então, o pequenininho vai lá, encaixa em cima da girafa. Tanto pode fazer como quebra-cabeça ele assim, e a criança tira o animalzinho, encaixa e vai montando, é um quebra-cabeça, como ele também fica em pezinho, vira porta-retrato, você pode até enfeitar num espaço de seu filho, que pode durar também muito tempo, né? Então esse jogo aqui, ele é maravilhoso, certo? É o Monte Empire Safari. Tá? Então, desenvolve bastante os pequenininhos também, certo? A partir de 3 anos. Legal, viu? Muito bom. Olha, gente, esse daqui é um maravilhoso, tá? Tanto para os pais como para profissionais, né? Ele ajuda muito a questão da inteligência, que é um brinquedo que eu vou já mostrar também a torre inteligente que muitos já conhecem, né? Que tem esse diferencial, ele ajuda e estimula bastante o processo de inteligência, coordenação motora, cores, imagem, pareamento. Ele vem com as placazinhas que a criança vai também pegar cada pinozinho e colocar em cima, né? Tanto a contagem, certo? Como também cores. Tem vários nomes, eles vêm com as plaquinhas, né, que dá para a criança desenvolver bastante. E vem também a soma, vem a adição, né, igual, vem várias placas que os pequenininhos, que a partir de 3 anos já podem estar desenvolvendo. 4 anos, 5 anos. Mas se é a partir de 3, só é 3 anos? Não. 4, 5 anos, 6, podem estar adquirindo sim, tá certo? Então, fica aí a dica desse maravilhoso brinquedo que estimula bastante, tá certo? Temos até que eu estou observando, Luna, que a família também pode estar brincando com a criança, né? Um jogo em grupo, como esse agora, né? Que você vai falar. Isso, minha gente. Olha, esse jogo aqui, ele é um super bingo dos animais, certo? Ele vem uma placa na madeira com os desenhozinhos
em cima e vem tipo as plaquinhas para a criança ir colocando, fazendo pareamento, né? E ele ensina todo o joguinho do bingo, certo? Ajuda bastante nessa questão, estimular a interação entre pais e filhos. É tanto que na própria embalagem ele fala aqui que estimula os pais também interagir com o filho. Isso é super importante, tá certo? Então, trabalha a questão de cores também, atenção, agilidade, né? Que já estimula a questão do pensamento, quem encontra primeiro, tá? Então, a partir de 3 anos, Super Bingo Animais. Um queridinho também é a sequência lógica, né? Quem nunca trabalhou com sequência lógica precisa, né? Sequência lógica é um processo de raciocínio, né? Trabalha bastante a questão do raciocínio. Eu preciso entender que aqui, né? A uma narração de história, né? De uma forma não verbal. Então aqui também estimula a linguagem. E para quem trabalha com terapia, fonoterapia, ou está na avaliação psicológica, o próprio psicólogo, né, na psicoterapia, pode fazer uso desse jogo e está estimulando também o contexto verbal da criança, né, que é essa capacidade de compreensão. Aqui nós podemos observar, por exemplo, a questão da noite, do dia, o que foi acontecendo com o galo e as peças vão se encaixando. Então, existe uma ordem cronológica, né? E você falou muito bem, a linguagem, né? Que não é a verbal, é a linguagem mesmo. Quando eu vejo e raciocínio já, né? Aí vem a linguagem que eu posso observar justamente. O galo está dormindo, ele acorda e ele canta, né? A mesma coisa vem o quê? O ABC, o menino pescando, ele vai, tenta, levanta o peixe e tira o peixe. Então a criança, né, que começa a partir de 2 anos, já pode estar utilizando esse brinquedo da sequência lógica. A gente também tem na MV Brinque Kids, ele na madeira, tá certo? Esse daqui é um material cartonado, como também tem madeira. Todos esses que eu apresentei a vocês até então, eles são na madeira. A maior parte dos brinquedos educativos, eles estão muito envolvidos com madeira, porque tem uma resistência melhor, né? Tem uma durabilidade, né? São melhor de manuseio, né? Então, assim, não danifica com a água, você pode dar uma limpadinha, né? Então, a sequência lógica é super estimulante. A criança entender todo esse processo. É aí que a gente, na avaliação psicológica, na terapia, a gente vai ver nesse processo de desenvolvimento de cognição. Por exemplo, uma criança de 2 anos pode chegar e conseguir montar. E uma criança de 3 que chega e não consegue, já é sinal, né, da gente levantar um sinalzinho de alerta, né, para analisar mais essas questões, as funções. Né? A organização de ideias, a compreensão quando o papai e a mamãe pede alguma coisa e essa criança não compreende o que foi pedido ou esquece no meio do caminho. Então a gente tem que observar na avaliação essa linguagem receptiva, né? E aqui é uma das formas também de estar utilizando na avaliação funcional, ou seja, uma avaliação sem testes, a partir de jogos, né? De brinquedos. Isso, perfeito, perfeito. Gente, esse daqui é um maravilhoso da Babebi, né? Que inclusive a gente tá esperando chegar a eles, tá bom? Deixa eu dizer que já esgotou, para quem correr lá atrás. Infelizmente sai muito rápido, né? Forma geométrica, eu gostaria de mostrar para vocês com mais detalhe ele, para vocês verem como realmente é maravilhoso. Olha como ele vem a placa toda de pino, certo? Na madeira. Vem várias cartinhas, como essas, por exemplo. O V na frente, o L atrás. Você entrega a criança e ela vai o quê? Vai fazer esse pareamentozinho. Onde é que eu posso fazer o quê, ó? Todos são com essa parte na madeira. Estimula a atenção, coordenação motora, cores,
raciocínio, porque muita criança não conseguir tentar fazer isso e não conseguir, certo? Então precisa muito da criatividade, certo? A percepção visual, né? Percepção visual. Esse jogo é para até que idade? Pronto, ele é a partir de 3 anos, né? E pode estar utilizando a partir de 5 também. Por exemplo, eu uso nos meus pacientes como eu utilizo. Porque assim, cada brinquedo, nós que somos profissionais, a gente quer que precisa se usar da imaginação. Depois que, por exemplo, uma criança de 7 anos, então faz isso daqui bem rapidinho, tem uns que é bem complicado. Aí, quando passa essas etapas, aí como é que a gente pode utilizar a dica para os terapeutas? Crie de acordo com sua imaginação. Minha gente, já trabalhei tanto. Olha, eles pegavam todos esses e fazia isso. Eu trabalho muito ele na clínica. Eles usam todas as peças, sabe? Fazem um desenho maravilhoso e a gente vai trabalhar em cima do que eles trazem, a imagem. Certo? Que são imagens que não tem nas plaquinhas, certo? Então, e aí você já observa a imaginação da criança. E também uma coisa que eu observei nesse jogo, em relação às crianças que têm problemas na aprendizagem da escrita, né? Então, algumas crianças, elas podem escrever letras espelhadas. O que é isso? A letra S é do lado inverso, por exemplo. Que é um sinal da dislexia. Então, uma coisa que você pode estar observando é se a criança ela consegue escrever, ou seja, consegue encaixar, desenhar na mesma ordem que está a imagem. Então, se a imagem, a figura que você está apresentando para ela está voltado para o lado direito, ou seja, né, ela vai fazer do lado esquerdo para o direito, então ela tem que fazer dessa forma, e não o inverso, que mesmo a imagem sendo correta, mas estando numa direção contrária, significa um erro, né? Aí você precisa estimular a criança nessa construção. Perfeito. Pacientes autistas, com certeza, né? Cada figurinha, cada imagem vai ser um desafio e muito estímulo, certo? Tá? Então dá também para utilizar e para trabalhar todo esse processo de criatividade, imaginação e reconhecimento, certo? Então fica a dica, né, de formas mágicas. É um jogo maravilhoso, surpreendente. Ó, fica até igual uma malinha também, certo? Ótimo. Agora eu quero que você fale um pouco desse aí, que eu tô super curiosa para saber como gente, né, assim, acho que ver ele, certo? Cavaleiros e Dragões, certo? Aventuras e Imaginações, certo? A gente viu, meu Deus, o que será? Eles são tipo placas 3D, que também temos da Babebi, esse é da companhia Brinks, certo? Então, são todos na madeira, agora são a partir de 4 anos de idade, certo? 37 peças, eu posso desenvolver com vários pequenininhos. Olha, na verdade, ele é o seguinte, eu monto um cenário, é porque não dá para montar aqui. A gente pode depois colocar assim. Ele vem todo na madeira e vai fazer todo o cenário, certo? Olha. E vai criando a história. E vai criando toda a história, a narrativa, olha. Vem os Cavaleiros e Dragões. Temos também na MV Brinque Kids dos dinossauros, nesse mesmo material. Ó, é tudo nessa placa. Vem do pessoal, dos personagens em cima, certo? Como esse daqui, ó. Então aqui é mais uma opção na função de linguagem, né? Sim, sim, de imaginação. Vai desenvolver muita narrativa da criança. Eu recebo algumas crianças que têm dificuldade de responder, de narrar eventos recentes. Por exemplo, quando a criança chega em casa e a mãe pergunta como foi seu dia hoje na escola e a criança diz, resumidamente, foi bom, foi ótimo, né? Mas não sabe narrar com detalhes
as tarefas que ela executou naquele dia, né? Quais foram as atividades que a professora passou, foi que ela conversou, com quem ela brincou. Então, eu observei que esse instrumento aqui é muito importante para estimular essa narrativa na criança, né? Perfeito, perfeito. É um estímulo, sim, para os pequenininhos realmente poderem desenvolver. Né? É aquele brinquedo que eu não posso só chegar e dar. É um brinquedo que eu também preciso sentar e desenvolver também com a criança. Não só no site terapêutico, claro, mas também em casa. Né? Ou se a criança não tiver um amiguinho, eles estão desenvolvendo isso aqui rapidinho e fantasia bem de forma legal, tá? E no meu caso, como avaliação, Sim. a gente utiliza para estar investigando essa capacidade de narração da criança, né? De criação, de imaginação. Tem muitas crianças que elas têm uma imaginação fértil, né? Isso. Fala pelos cotovelos, mas já tem outras que elas têm um déficit de comunicação. Isso. Então aqui é mais uma opção para você, tá bom? Isso. Perfeito, perfeito. Tá? Agora nós vamos falar um pouco do Tangram. É um instrumento que eu utilizo bastante na avaliação. Bastante. O Tangram justamente, né? São para crianças a partir de 4 anos, né? Vem na madeira. Eu acredito que muitos conhecem. Eles vêm com cartinhas desse tipo, certo? Que a gente vai apresentar para a criança e ela vai fazer o pareamento, né? As plaquinhas são de acordo com, olha, como são na madeira, de cores, bem viva, estimula muito a criança esse processo de raciocínio, né? Atenção fundamental. Então, Tangram é um conhecidíssimo da gente, né, no site terapêutico, né, estimula muito. E esse daqui, ó, a partir de 4 anos, esse pode usar 5, 6, 7, 8, 9, porque tem várias figuras que dá para a criança utilizar e desenvolver. Como é que eu utilizo muito? Quando eu já vou usar pelos maiorzinhos, questão de tempo, fundamental. Eu vou ter na percepção que meu paciente que tem 8 anos faz, por exemplo, em 5 minutos tudo, e o de 10, um exemplo, consegue fazer em menos tempo ou mais. Aí já dá para observar entre um paciente e outro o que é que eu preciso melhorar e o que é que eu preciso estar estimulando em cada paciente. Tá? Então, fica a dica também como pode estar utilizando o Tangram. Para você ver, eu já utilizo de outra forma, né? O Tangram eu utilizo muito para observar a questão da percepção, a questão da proporção que a criança executa. Por exemplo, o triângulo ele tem de diversos tamanhos. Se a criança ela pega a carta que tem uma forma de triângulo grande e o corpo do desenho pequeno, né? Então a gente está observando a percepção, a questão da observação dela, da proporção do desenho, a questão também da construção das cores, se é uma criança monocrática ou se é uma criança que utiliza muitas cores, né? E também a questão dos encaixes, porque tem umas que ficam frustradas, né? Quando não conseguem concluir, e aí a gente observa também essa questão da paciência de executar essas tarefas. E já tem outras que gostam tanto e querem fazer mais de uma, né? Então, além da velocidade do processamento, como ela colocou em relação ao tempo que executa, que forma as figuras, a gente também pode estar observando essas habilidades visoconstrutivas, tá certo? Que é uma ótima opção também para crianças maiores, de 7 anos, 8 anos. E eu trabalho muito aqui na avaliação psicológica nas primeiras sessões, né, para observar as funções executivas, que são funções do nosso cérebro, tá? E também isso me fez lembrar bem do Tangram, uma coisa que utiliza na avaliação é o Fixer, né? Infantil, quando as crianças vão estar direcionadas a cores mais vivas, mais escuras, as cores, né? É interessante também essa visão do Tangram, né? Você está avaliando essa percepção.
Exatamente. Aqui Pronto, nós temos gente. outro quebra-cabeça. Olha, esse quebra-cabeça é maravilhoso, eu super recomendo, tá? É um quebra-cabeça onde vai ter uma placa com alfabeto, certo? Embaixo de cada número, de cada letra, vai estar a imagem do desenho, começar com a primeira letra correspondente. Vou mostrar para você. Vai trabalhar muito essa questão da atenção. Olha que magnífico. Ele, ó, ele retira a pecinha, certo? Ó, o A tem um Azinho que você encaixa, que é a abelha, certo? O O de ovelha, ó, vem um O aqui, ele vai lá e encaixa. Ele já começa associando. O R, sim, é o processo de associação, realmente, de reconhecimento, né, de imagem, de letra, né, vai desenvolver bastante essa questão da coordenação motora também, o R de raposa, né, então a gente vai, certo? Então, assim, os pequenos amam, porque vem o reconhecimento do desenho, a imagem, relacionada à letra do alfabeto, certo? Então, assim, maravilhoso, todo na madeira. Esse alfabeto, ele é sem igual, o quanto ele vem desenvolver bastante no ensino-aprendizagem dos pequenos, certo? Então, a partir de 3 anos, né, a criança já pode estar observando, olha. Já a mamãe, a partir de 3 anos, 4, já pode iniciar, que é justamente o processo de alfabetização dos pequenos, né? Então, fica a dica, a MPB Kids ainda tem esse quebra-cabeça maravilhoso, tá? O encaixe do alfabeto, certo? Então, corram lá, vão escolher o de vocês, os seus pequenos, que vai ser um brinquedo que vai durar muito tempo, tá? Será que dá tempo ainda de falar mais um pouquinho? Vamos para torres inteligentes. Esse aqui, Luana, também é um instrumento que eu utilizo e eu observo muito a questão da separação das cores, se a criança consegue raciocinar em relação à base da torre. Então, quando ela coloca, por exemplo, cartas com poucas opções, né? E aí quer colocar muitas opções em cima, então na torre ela não vai sustentar, ela vai desabar. Então a ideia é escolher cartas que fortaleçam essa base, tá? E vá diminuindo a sequência. Então nós temos cartas com 5 quantidades, com 4, com 3, com 2, até ter o último pino, né? Então a ideia é fazer uma construção de cores de forma que não caia, né? Não desabe a torre. É isso mesmo que também ele explicou bem. Tá? Então, a torre inteligente, ele vem, acompanha esses pinos na madeira com cores, né? E as plaquinhas, olha. Então, ela vem correspondente a partir de 4 pinos. Você vai montando a base e a cor correspondente, né? E colocando aqui para vocês verem. Então, gente, mostrando aqui melhor para vocês como ficou a torre inteligente, né? Que a gente vem trabalhar a questão realmente da inteligência, desenvolver, né? Estimular, como também a atenção. Uma criança que vem para ser avaliada nesse processo avaliativo de construção, ela precisa entender bem a base, como também eles falou muito bem. A princípio, por exemplo, se você der 3 chances, quando não sobe e cai, você vai vendo que ele vai mudando a estratégia. Tudo isso é avaliado, né? A questão, por exemplo, da perseveração. Isso. O que é perseveração? É quando a criança tem uma rigidez cognitiva, certo? E ela persevera no erro. Então, como a Ana falou, nós damos 3 opções, né? 3 alternativas. 3 oportunidades para ela construir essa torre. E ela continua usando a mesma estratégia que é errada, que está errada. Então,
ela continua perseverando no erro, ela não consegue ter essa flexibilidade cognitiva para olhar esse jogo de uma outra forma e tentar solucionar opções que ela ainda não tentou antes. Então, na avaliação, a gente está observando como ela está montando esse jogo. Na terapia, já pode o próprio terapeuta fazer essa intervenção. Vamos tentar desta forma? Vamos tentar usar essa estratégia para ver se dá certo? E aí já vai ensinando a criança na construção da torre, bem como associando as cores. Já em casa, você também adquirindo esse material, você pode estar trabalhando essa questão da quantidade, a questão das cores, a questão da base, a questão da frustração, porque essa torre vai cair várias vezes até que ela aprenda. Então a criança vai aprendendo desde cedo, né? Que para ela aprender alguma coisa exige várias repetições, como também ela vai se frustrar, ela vai errar, ela vai chorar, mas ela precisa controlar essas emoções para que ela possa avançar, para que ela possa aprender, tá certo? Então é uma ótima opção tanto para profissionais de saúde, como também para os pais estar estimulando em casa. Perfeito, Tamires. Eu considero a torre inteligente um dos brinquedos avaliativos mais importantes. Não como o único, dentre tantos, né? Mas é um ótimo recurso, sim, para avaliar e estimular, né? Desenvolver também. Ele entra muito nesse processo avaliativo. Dá para ter vários olhares nessa tentativa, na persistência. Você vai avaliar se aquela criança realmente ela já desiste, quer ir para outro brinquedo, não está chato. Então tudo isso na avaliação psicológica ela é avaliada, é perceptível isso, né, Tamires? Então algumas crianças elas têm um mecanismo de defesa de fuga e esquiva. Então quando ela diz assim, tá chato, então ela não conseguiu, ela errou. E aí ela diz, tá chato, vamos brincar de outra coisa. Então ela está fugindo de quê? De persistir, né? De perseverar naquilo até ela conseguir. Já tem outras crianças que são mais focadas, só desistem depois que conseguem, ali fica horas e horas tentando, né? Então a gente precisa equilibrar essas habilidades. Nem ser perseverante no erro e nem ser hiperfocado naquilo de modo a excluir qualquer outra tentativa de brinquedo, né? Sim. Isso é fundamental, né? Essa questão que diante de todo o processo avaliativo, né? Não só com os recursos terapêuticos, né? Pedagógicos, a utilização de testes, utilizada na avaliação infantil, né, que diante disso tudo, dependendo do resultado, da hipótese diagnóstica, dos resultados que vêm, não só dos testes, dos brinquedos, mas também da relação do atendimento com os pais, né, a anamnese, o olhar clínico. Então várias situações estão em jogo para avaliação infantil e finalizando com o encaminhamento, que é onde realmente se avalia, né, Tamires? Essa questão de a importância da psicoterapia depois de uma avaliação, né? Exatamente. E assim, para que vocês possam entender a importância dos recursos pedagógicos, é como se fosse uma anamnese infantil. Então, muitos dos nossos pacientes, eles não têm a linguagem completamente formada. E nós precisamos encontrar uma forma de se comunicar com eles. E os brinquedos, os jogos, eles são instrumentos que favorecem esse vínculo, né, dessa comunicação. Então, quando eu faço, por exemplo, a anamnese com os pais e depois eu recebo a criança no consultório, brinco com a criança, ali eu já estou traçando mais ou menos a hipótese diagnóstica decorrente das dificuldades que eu observei. Então, por exemplo, como a aluna falou, vamos supor aqui na torre inteligente, que ele apresentou uma dificuldade de perseverança. Já no outro jogo, apresentou uma dificuldade na habilidade visoconstrutiva, que geralmente são avaliadas nos quebra-cabeças. Ou é uma criança que começa a brincar com um jogo e não conclui, já muda para outra coisa e aí fica vários brinquedos inacabados ou então fica desorganizados, não há um planejamento para tomar uma decisão. Então eu já suponho que pode ser um TDAH infantil.
né? Então, o que eu acho mais incrível nessas sessões lúdicas que nós temos com as crianças é porque essas informações do brincar, ela bate muito bem com as queixas familiares que já foram trazidas na anamnese, como também com os resultados dos testes psicológicos, neuropsicológicos e as entrevistas, os questionários que os professores respondem, né, para fechar esse diagnóstico. Então, os instrumentos pedagógicos, eles entram sim como uma ferramenta na avaliação psicológica e lá no laudo, por exemplo, você pode descrever os instrumentos que você utilizou lá no item procedimentos, né? E entrar o nome desses brinquedos que você usou na avaliação, tá certo? E já enquanto psicoterapia, como ela falou, existem várias formas que você pode criar com o brinquedo. Então não é só a função do jogo, né? O objetivo que tem lá na caixinha. Você também pode, enquanto terapeuta, para intervir nessa dificuldade com a criança, você pode criar vários meios de utilizar o brinquedo, o jogo. Por exemplo, usar só uma parte para ele criar, ele narrar uma história, né? Pegar outras funções de encaixe e ver o que ele consegue encaixar, ele mesmo formar imagens, né? E vai estimulando de outras formas. E já esse conhecimento que é muito útil também para os pais. Por isso que no caso da psicoterapia infantil, existe esse treinamento com os pais, essa orientação dos pais, né? Para que vocês também possam estar adquirindo materiais, né? Tanto os jogos como também outros instrumentos que vocês mesmos podem construir com a criança, com papel e caneta, por exemplo, e estar estimulando essas funções que a criança parece estar em atraso em relação ao desenvolvimento que é esperado para a idade, tá certo? Então, esses instrumentos, eles vêm umas tabelas de idades, de faixa etária. Como a Luna colocou, você pode tanto estar utilizando naquela faixa etária quanto inferior ou quanto superior. Porque da mesma forma que nós temos, por exemplo, uma deficiência intelectual, quando há um atraso no desenvolvimento global da criança, nós também temos crianças com altas habilidades, né? E essas crianças com altas habilidades, elas podem ter uma idade menor utilizando o jogo de uma idade superior, porque elas têm algumas habilidades precoces. E aí elas vão demonstrar também isso nos jogos, no brincar, porque elas vão trazer para a família, né, o tipo de interesse que ela tem, aquilo que ela tem maior facilidade em fazer. E aí os pais podem estar observando essas habilidades e até trazendo esses feedbacks também para os profissionais, para a equipe multidisciplinar que atende a criança, seja psicólogo, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, psicopedagogo, tá? E uma coisa até para a gente encerrar também, é falar da psicopedagogia, né? Porque a psicopedagogia também é uma ciência que vai estar estimulando, fazendo uma reabilitação cognitiva. Então é um dos profissionais que na clínica se utiliza muito dos jogos pedagógicos, tá certo? Então tanto para avaliar quanto para estimular. Então o papel do psicopedagogo clínico também é muito importante nessa questão da avaliação psicológica, psicopedagógica, neuropsicológica, né? Então, nós psicólogos somos exclusivos da avaliação psicológica e neuropsicológica, mas o psicopedagogo, ele pode também estar fazendo outras avaliações, principalmente com demandas escolares, né? E aí está utilizando esses instrumentos, tá certo? Verdade. Pois, Luana, eu quero muito lhe agradecer mais uma vez a sua participação aqui na live e desejar a todos uma boa noite, que vocês também possam enviar suas sugestões de temas, né? Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta em relação aos jogos, ao trabalho. Inclusive, Luana, onde é que fica a MV Brinque Kids? Onde é que ela se localiza, para o pessoal entender? Pronto, na Santa Luzia, certo? Entre a Padre Cícero e a Rua São José, tá? Bem no centro de Juazeiro do Norte, tá? Então não tem erro. Chegou ali na Rua Santa Luzia, que chega na Padre Cícero, atravessou justamente na extremidade, vocês já vão ver a placa, tá? A gente está à disposição para tirar dúvidas,
né? Tem o Instagram da loja, que é @ né, MV Brinque Kids, Brinquedos Educativos, né, MV Brinque Kids Construindo Afetos, tá? Então lá vocês vão encontrar vários brinquedos a partir de pequenininhos, certo? A partir de 3 meses, a gente tem dados com vogais que a criança pode manusear, tem livrinhos de banho, né? Tem vários recursos fantoches. Eu não trouxe alguns fantoches, mas os fantoches desenvolvem muito a questão da imaginação também dos pequenos. Livro de historinha temos também, né? Então, assim, temos vários brinquedos para várias faixas etárias. Então, é uma loja exclusiva só de brinquedos educativos, tá? E a gente vai receber com o maior carinho vocês, tá? E qualquer dúvida, estamos à disposição. Obrigada, Tamires, agradeço demais pelo convite, fazer parte um pouquinho aqui, mostrando um pouquinho dos recursos que podem estar auxiliando na avaliação, né, psicológica, e estou à disposição. Tá? Ótimo. Então, a MV Brinque Kids tem uma loja física em Juazeiro do Norte. Isso. Mas se vocês tiverem interesse por uma venda online, uma entrega, alguma coisa, entre em contato diretamente com a Luana. Bem como eu aconselho vocês seguirem a página para acompanhar todas as novidades da loja, que sempre está chegando novidades, né, Luana? Está sim, tá? Então aguardo vocês. Obrigada. Obrigada, boa noite, tchau, Boa pessoal. noite, Até a gente. próxima live.